Boa noite, eu me chamo Carlos Hermes. Hoje nós estamos novamente aqui para a apresentação do meu projeto de estágio em extensão para ensino médio, que é uma revisão de conteúdos históricos como preparação para aqueles alunos e estudantes que desejam prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o tema de hoje para o nosso estágio vai ser o absolutismo. O primeiro tema foi, como a gente viu anteriormente, a Idade Média, e agora nós vamos rever o absolutismo nas suas principais características, para que a gente possa prestar um bom exame aí e que tudo possa dar certo para todos vocês. Então, atenção que lá vai a aulinha, então. Vamos começar então por uma breve contextualização do absolutismo. Mas o que foi de fato o absolutismo monárquico? O absolutismo monárquico foi a ascensão do poder real, amparada no poder econômico crescente da burguesia. Em determinado momento, o rei, balizado na sua aliança com a burguesia, iria centralizar o poder político, em detrimento da classe da nobreza, que a partir de então ia entrar em franca decadência. E isso vai acontecer no contexto do final da era medieval, quando aqueles diversos feudos, lembra que tinha aqueles diversos feudos e poderes regionais que ficavam nas mãos dos nobres, que viviam se digladiando entre si? Pois é, esses senhores feudais vão ser subjugados e submetidos pelo poder do rei, que vai poder controlar a todos. Então, o rei que agora, a partir desse momento, vai deter o apoio dos ricos mercadores, dos artesãos que estavam se desenvolvendo sobremaneira nos feudos, e este rei, a partir dessa fase, vai deter o poder totalmente centralizado com o endosso da igreja e da lei, visto que alguns acontecimentos desta baixa Idade Média, como o aparecimento das universidades com os cursos de direito, a lei vai passar a endossar esse poder real. De que forma? O rei já era reconhecido como rei devido a ser, segundo a igreja, a vontade de Deus. Agora seria também por lei o soberano e detentor do poder máximo na nação. Então todas aquelas regiões que eram divididas em setores, como a França, que tinha o reino saxão, né? Desde o Império Carolíngio tinha aquelas divisões regionais, como a Aquitânia, na Inglaterra, e assim por diante, vão se unificar num único território sob o comando da realeza. E o que acontece? Durante esse processo, ele não vai se realizar da mesma forma. A priori, em França e Inglaterra já vai ter diferenciações, por coisas que a gente vai descobrir que foram fundamentais para um estudo completo daquela época ali. Na Inglaterra vai ter um processo particular, todo diferenciado da formação desses estados, desses países. E o melhor exemplo de absolutismo monárquico que a gente vai encontrar vai ser na França, enquanto que na Inglaterra vai ser específico da Inglaterra, né? Os primeiros países a centralizar o seu território nas mãos do rei vão ser Portugal e Espanha. Na França, de início, a instalação do auge de absolutismo, vai haver um conflito com uma espécie de guerra que a burguesia instigou para tomar o poder. E nesse crescimento da burguesia se instaura a Fronda. O rei Luís XV consegue vencer a Fronda, que é esse conflito, e ao mesmo tempo, ele que tinha o apoio do cardeal Manzarino, os cardeais da igreja vão ter naquele seu conselho da proximidade, com um papel importante nessa fase,
tanto o Mazarino com o Luís XV, quanto o Richelieu com o Luís XIII, que a gente vê sempre naqueles filmes e histórias sobre os três mosqueteiros, tem sempre o cardeal Richelieu, né, astuto, pensando tudo que ele vai fazer. Exatamente. Ali, nesse contexto, eles, por ter essa proximidade, vão incutir na mentalidade real a ideia de governar, porque o rei não tinha mais poder para governar, ele estava totalmente subjugado e vai se libertar de seus grilhões para o governo. Se por um lado o Luís XV na França ele vence a revolta da Fronda, ao mesmo tempo ele revoga o decreto de Nantes, que dava a liberdade de culto entre protestantes e católicos, que era uma disputa que causava um conflito estremecedor durante aquelas épocas. Ele revoga e passa a apoiar em determinados momentos os protestantes, certo? É interessante a gente perceber que o Luís XV é uma figura muito, como é que a gente pode dizer, muito idealizada por todos esses filmes de cinema, romances e lendas que se criaram em torno de si. Não foi aquele governo genial de um rei que a gente imagina, né? O Rei Sol, como ele era conhecido, com muitas amantes, com aquele salto enorme que as mulheres passaram a adotar depois, o Luís XV, e com aquela sua suposta imensa sabedoria. Foi só essa mudança de atitude que surpreendeu o espírito medieval, que já estava consternado e habituado àquela figura do rei lá em cima, mas sem de fato ter um poder grandioso. Então o fato dele trocar a ação já causou um espanto em conselheiros, nos redatores oficiais da história, digamos assim, daquela época, e nos observadores. Se na França o absolutismo se acerca da figura de Luís XV, na Espanha e em Portugal a coisa vai ser diferente. Portugal até então constituía uma região, uma regionalidade da Espanha. E aqueles domínios da Península Ibérica, no avanço do islamismo, que vinha do Oriente até a Europa e chegou até a França, ele depois sendo rechaçado por Carlos Martel, ainda tinha estabelecido seu domínio na Península Ibérica, onde se situam Portugal e Espanha. Ali, os famosos mouros desenvolveram uma civilização fantástica, com a renovação de princípios que a cultura muçulmana possuía, e o europeu não tinha mais contato desde a ascensão do cristianismo. Embora isso, em questão religiosa, os habitantes da Península Ibérica não se sentiam à vontade com a religiosidade muçulmana. Se por um lado era facilitado a eles os negócios e a vida comercial quando eles aceitavam o Islã, por outra, a maioria do povo também já tinha uma construção mental referente ao cristianismo como uma religião própria. E isso fez com que, embora boa parte do povo ficasse a favor dos muçulmanos, com o passar do tempo houvesse o crescimento de um movimento de reconquista dessas terras. Então os muçulmanos foram expulsos e essa reconquista vingou na Espanha por diversos processos, entre os quais a utilização dos cavaleiros templários, sendo que o início da monarquia portuguesa se dá pelas mãos de um grande cavaleiro templário que acabou libertando aquela região ali e instaurando a que seria a primeira geração de reis portugueses. E no caso de Portugal, ao se separar do reino da Espanha e expulsar os mouros, Portugal constituirá o primeiro Estado nacional centralizado nesses moldes de aperfeiçoamento que vão caracterizar o absolutismo. Por ser o primeiro Estado nacional e o primeiro caso de absolutismo monárquico, Portugal prontamente iria estar preparado para o próximo passo, que era se lançar ao mar para a conquista de mercados e desenvolvimento. Com o advento dos processos renascentistas, ali se desenvolveu a escola de Sagres, onde se aperfeiçoaram mecanismos de navegação e tornaram Portugal capaz de uma empreitada de conquista além mar. E aí se destacando muito a figura do infante Dom Henrique. Mas o que de fato, que realmente foi essa formação dos Estados Nacionais?
o que era um Estado nacional, o que era o Estado moderno, como a gente chama em determinados momentos. Em síntese, o Estado nacional ele vai estar unificado e delimitado em suas fronteiras, um território completamente delimitado, utilizando uma mesma língua e, sempre que possível, uma mesma religião, centralizando todos os poderes políticos na figura do rei. A partir de então vão ser cobrados impostos de todos pela realeza, para a construção das riquezas que sustentarão esse poder real. Se na Idade Média tinha aquelas diversos impostos à talha, as banalidades que eram para o senhor feudal, agora vai ser direcionada essa riqueza para a construção do poder real, com o apoio dos ricos financistas, dos primeiros banqueiros, mercadores e ainda desses impostos. Com a cobrança de impostos vai se possibilitar a criação de um exército nacional para que seja defendida essa ordem. Antes, cada grupo rival tinha o seu próprio núcleo de homens, através da utilização da instituição da vassalagem, não é? Cada senhor feudal recebia a fidelidade e os homens para lutar na guerra para o outro lado, e ficava estilhaçado em caquinhos o poder político. Agora ele vai estar bem no centro da sociedade, nas mãos do rei. E esse exército, pela primeira vez ali na Europa, vai passar de fato a receber um salário, ele vai ser remunerado perenemente. Não vão ser mais aqueles saques que existiam desde a antiguidade, que vão trazer o retorno econômico para quem estiver na guerra. Essa mudança vai ter um papel muito importante a partir daí, porque a máquina de guerra vai se construir com um desenvolvimento maior e o sangue vai correr e vai fluir com muito mais densidade na Europa, em duas guerras. Uma delas a Guerra dos 100 Anos e a outra a Guerra dos 30 Anos. Tanto o poder real quanto essa defesa do poder real pelas armas vão ser justificados todos numa obra muito importante do teórico Maquiavel. O Maquiavel, através do seu livro O Príncipe, ele vai defender a existência de um soberano que governe para bem do povo, segundo ele, para evitar exatamente isso, o derramamento de sangue. Mas para defender essa figura real, ele historiciza a criação dos condottieri, que vão ser os poderes de repressão. Com relação à figura de Luís XV, é a famosíssima uma frase dele que é "L'État c'est moi", em francês, o Estado sou eu. Não foi dito com essa ênfase curtinha assim, tinha umas nuances todas da linguagem da época, mas dá uma boa ideia do que era a centralização de poder e a ideia de nação no início dos países, né, no início do Estado Nacional. Sempre vai perguntar o que era, por que aconteceu e quando, né? O quando vai ser no que a gente chama de Baixa Idade Média. A Idade Média mais característica era a Alta Idade Média, né? A partir de 476 em diante, mas existiu um contexto de desenvolvimento tecnológico a partir do século XI e com o surgimento da Baixa Idade Média, quando esses poderes que caracterizam a Idade Média vão entrar em desagregação, que vai estar tudo pronto. Então, entre os séculos XV e XVI é o despontar do absolutismo monárquico e a construção do Estado Nacional. Claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Como a gente fala, existe um amadurecimento desde o século XI, século XIII. Vai ter os predecessores dos monarcas absolutistas, e um deles vai ser Filipe o Belo, na França, que ao dissolver a Ordem dos Templários, uma instituição da Idade Média, digamos assim, ele vai se apossar das riquezas da Ordem do Templo, criando riquezas que vão possibilitar que ele tenha um poderio maior. Com o crescimento do poder do rei na França, também existe a questão de que conflitos que envolveram digamos assim, uma cisão dentro da fé cristã vão acarretar a diminuição do poder papal.
diante do clero francês. O Papa vai ser em determinado momento sequestrado na Idade Média e vai ter 2 sedes de governo para a cristandade. Esse afrouxamento do poder do Papa vai também ser relativo do poder real em comparação com o poder da Igreja. Vai ser uma diferenciação que vai ser um dos determinantes futuramente do Estado de absolutismo monárquico. Mas por que essas transformações se adensaram exatamente nesse momento da história? Se não foi de um momento para o outro, houve um aumento de alguma característica nessa época que causou a produção do Estado Nacional. E essa característica está realçada na questão do Renascimento, que acontece no final da Idade Média. O Renascimento ele acabou trazendo várias técnicas, inclusive para a agricultura e em questão de instrumentos para a utilização do homem, e que vão ocasionar o quê? Um melhor aproveitamento do artesanato. O artesanato acaba se tornando muito sofisticado nesse momento. O que mais? As características ambientais e associadas a essas técnicas novas de cultivo da terra e a mecanismos como o rodízio para o plantio, onde você tinha um tempo que a terra descansava e você colocava um produto, depois continuava esse rodízio e você trocava o produto. O desenvolvimento da charrua, dos arados com roda. Tudo isso causou safras maiores e a agricultura acabou pela primeira vez no contexto medieval tendo um excedente, e com esse excedente houve a utilização para o comércio. Então vai incidir num tipo de mecanismo conhecido como excedente de mercado. E isso vai produzir um outro tipo de fenômeno que vai ser importante para a compreensão do período do absolutismo monárquico e da formação do Estado Nacional. Com relação aos artesãos, na França especificamente, Inglaterra também, houve um incentivo a essa classe de artesãos, das guildas e das oficinas, porque não mais seriam cobrados esses impostos insuportáveis de pagar que amarravam o crescimento dos comerciantes, dos mercadores e dos artesãos. E isso culmina com esse alto desenvolvimento do artesanato e existe a noção da promoção do que é um produto nacional francês, o produto do artesanato nacional. A Inglaterra, do mesmo modo, vai ser no comércio entre os países que vai haver essa competição por um melhor produto, e isso vai desenrolar-se num próximo capítulo que nós vamos abordar. O mercantilismo. O que é o mercantilismo? Como a gente pode evidenciar o mercantilismo? Quando a gente fala em mercantilismo, a palavra mercado já brota aos olhos. E é justamente nessa teoria de que se tu vendesse como país para fora, exportasse mais do que tu compra, a balança comercial penderia a favor deste país, esse país seria uma melhoria na sua economia, fez com que, com esse excedente que sobrou, se procurasse mercados que comprassem o excedente externamente. E esses mercados consumidores deveriam pagar bem, o mais caro possível por esse excedente, e em compensação o que o país precisasse, que tivesse que importar, trazer de fora, deveria ser comprado ou conseguido de maneira barata, quando não tomada, né? Então, isso vai ser um contexto, o mercantilismo, que, associado àquelas descobertas que provocaram as grandes navegações em Portugal e Espanha e a centralização de poder que lá começou, fez com que o país, constituído como um Estado nacional já pronto, pudesse se lançar às conquistas marítimas, teve consequências fundamentais para a história da América e do Brasil, porque foi através dessa busca
de mercados, que foi um dos propulsores das navegações que aqui aportaram. Okay? Outra coisa foi o metalismo. O que é o metalismo? O metalismo é quando ocorre o seguinte sintoma na Europa: há uma escassez profunda de subsídios minerais no seu subsolo. Não tem mais de onde tirar ouro nem prata. E isso é um problemão, porque na Europa as moedas que eram cunhadas a ouro e prata e em mesclas de metais que envolviam a prata não teriam como ser cunhados e não havia como haver pagamento para que continuasse a ascensão da burguesia, o pagamento dos produtos, não as trocas, como anteriormente acontecia na Idade Média. E o lucro era um mecanismo que acabava desenvolvendo mais a classe burguesa. Então eles tinham que ter acesso a metais. Então essa foi a grande busca desenfreada, a grande sede do ouro e de prata, e as barbaridades que se cometeram, né, nesse processo de conquista de novos territórios que eles chamaram de descobertas. É o contexto seguinte ao absolutismo. Então, o metalismo, que era a escassez de minerais que eram buscados em outros lugares, e o mercantilismo, que procurava também, através da busca de novas rotas comerciais, desenvolver esse comércio que já existia desde a antiguidade com o Oriente, né? A grande meta de Portugal, Espanha, Itália, França, as repúblicas italianas, né, Veneza, que eram cidades-estados, Veneza, era chegar até o Oriente para conseguir o comércio do cravo, da canela, das especiarias. E esse comércio era atravessado por algumas agitações. Aconteceu com as invasões mongólicas, com o crescente do poder muçulmano, o Islã se espalhando acabou dificultando, porque eles tiveram um monopólio desse comércio, das caravanas e das rotas comerciais, defendidas por exércitos, homens armados. Então, tudo isso que no final da Idade Média se torna bastante polêmico, principalmente com as cruzadas, faz com que se necessite achar rotas por mar para estabelecer o comércio. E essas coisas são, na verdade, a esteira do mercantilismo. Então, mercantilismo e metalismo são conceitos muito importantes para ser associados à criação do Estado Nacional, dos Estados Nacionais, e à monarquia absolutista, porque vão ser reis absolutistas que vão enviar suas caravelas em Portugal, em Espanha, para as descobertas, e vão ser reis absolutistas que vão estabelecer a Inglaterra como o grande país mercante dos oceanos através do comércio no mar, navios esses que vão fazer a guerra e o comércio com um especialismo único através do seu desenvolvimento marítimo. Vamos pontuar as causas da monarquia absolutista. O absolutismo teve como causas fundamentais, como a gente já viu anteriormente, a deteriorização do que se chamou de regime feudal. O regime feudal, que tinha na agricultura de subsistência, naquela mesmice, né, do imutável ali das ideologias da igreja que sustinham um certo conformismo com o que se tinha e da descentralização, ele acaba sendo centrado na questão do feudo. Já por esta época, do século XV e XVI, nós vamos ver uma mudança com relação a isso. Não vai ser no feudo, sim na cidade. Lembra que desde a Idade Antiga as cidades estavam num processo de decadência devido às invasões e inclusive as pessoas tinham fugido para o campo por causa dos conflitos. Pois é, agora novamente a cidade vai tomar um caráter de importância devido ao que os feudos ficavam pelo lado de fora por lado de fora dos muros que continham o castelo. O feudo se abrigava ou no entorno da região do feudo ou daquelas antigas cidades. E muitos desses lugares, o burgo que se abrigava nesses locais, vai ser onde se desenvolve o comércio. E nesses burgos
vão haver feiras de comerciantes e essas feiras vão se tornar célebres. Nas feiras, onde vai ter a cobertura dos produtos por tecidos enormes, com a quantidade de produtos que eram vendidos sendo protegidas por esses tapadiços de tecido em tendas coloridas, às vezes com tecidos que vêm do Oriente, ali vai estar o vigor da força que vai fazer a transformação. Nesse comércio vibrante está o germe da deterioração do período feudal e de o avançar sobre uma nova época. O que acontece? Ali, nesses burgos, vão nascer as grandes cidades, como Joanesburgo, todos com o Hamburgo, os nomes de burgo que a gente vê. E essa questão do crescimento das cidades é importante porque, com o conceito de renascimento juntado a isso, nós teremos uma mudança de pensamento do homem, do conformismo e do espírito de cooperativismo, de comunidade da Idade Média. Vão começar a brotar conceitos como o individualismo e o antropocentrismo, de que o homem está no centro e não Deus das coisas. E isso vai ser fundamental para que se esgote a visão medieval. E é graças a essas conquistas comerciais e a valorização que a classe burguesa consegue, visto que, do ponto de vista anterior da nobreza, eles tinham um nojo do burguês, do trabalho manual de vender, comprar, e o lucro representava um pecado para a igreja. Agora não mais, nesse momento, o lucro que vai ser importante, que vai sustentar o poderio do rei associado à burguesia e ao comércio. E esse panorama diferenciado fará com que a igreja esteja em maus lençóis. É importante a gente perceber que antes de tudo havia um império de estilhaçamento do poder dos reis em pequenos reinos que não tinham a devida força tentando enfrentar os nobres, e anteriormente disso havia um império, desde o Império Carolíngio, que tentava manter a ideia de uma centralização como em Roma Antiga. Só que isso acaba de vez, porque o império não consegue prosseguir devido também, inclusive, à falta de apoio na igreja, que iria passar por algumas tribulações. Existe um conflito de cisma religioso e de discordância dentro da cristandade que se chama Reforma Protestante. E com a Reforma Protestante, os cristãos se separam entre protestantes e católicos. E isso afeta muito o poder do Papa. E a igreja, que era o grande suzerano, era a grande dona de terras da Idade Média, que tinha todo aquele poder tanto econômico quanto ideologizante, vai perder um pouco do seu poder. Continua a igreja sendo uma classe forte e tudo mais, mas não vai ter aquele poder de liderança que tinha antes. Então, com o poder que ela ainda tem, ela continua respaldando a autoridade real, mas ela não consegue mais evitar a ascensão da burguesia, que é uma burguesia que não tem os mesmos valores que o clero, que o nobre ou que a classe servil, né? E isso vai ser uma modificação importantíssima, né? A gente deve pensar que essas causas, elas são importantes para a compreensão da mudança, daquele período de mudança, de crescimento. Todas as medidas que o rei vai tomar e todas as alianças que ele vai fazer vão ter relação com o modo de suster o seu poderio associado ao poder financeiro. E vão começar grandes problemas já naquela época. A gente sempre ouve falar hoje em dia em Brasília, nos toma lá da cá, nos trocas da política. Pois é, exatamente. Naquela época também vai ocorrer algo assim. A burguesia não tem o sangue nobre. Eles não têm as famílias reais, que vêm os títulos nobiliárquicos que lhes dariam poder político também. E eles vão começar a receber esses títulos negociando com o rei, comprando esses títulos. Exatamente. Eles cedem o dinheiro e a parte de executivo do poder que fica a cargo do rei
vai distribuindo os títulos. E por esse artifício começa a decadência da nobreza, né? Os nobres não vão conseguir se manter rebelados contra o poder central do rei, e a centralização de poder atinge seu auge. A Guerra dos 100 Anos e a Guerra dos 30 Anos. Na Guerra dos 100 Anos, que é bastante comentada, a Inglaterra vai ter interesse em algumas possessões de terra na França, que ela tinha por direito de família. E com vitória de um lado e outro, essas escaramuzas vão durar uma eternidade, como o nome mesmo diz. Dentro deste período vai sair a figura de Joana d'Arc, a famosa Joana d'Arc, né, heroína símbolo da nacionalidade francesa, com aquela sua mística de querer colocar um rei com poder real importante no trono francês, quando a França estava na mão dos ingleses. E com aquela visão que ela teve do arcanjo dizendo que o Delfim deveria reinar. O Delfim era o nome que se dava ao rei infantil ainda, o Delfinho. Então toda essa narrativa da Guerra dos 100 Anos mostra que isso serviu para unir os franceses em torno dessa figura de Joana d'Arc e do seu país. O sentimento de nacionalidade começava a nascer no mundo. Sentimento esse que levaria a momentos sombrios da humanidade e alguns momentos interessantes também e produtivos. Mas era aí que isso começava pela França, na Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 30 Anos envolveu diversos países e ela estava sob o fundo era uma guerra com fundo religioso, da divisão entre protestantes e católicos. Lá na Inglaterra, ainda sobressaiu-se a figura de Oliver Cromwell, comandante militar, ainda durante as lutas pelo parlamento e pela assimilação da monarquia constitucional na Inglaterra. Esse que se intitulou o Lorde Protetor tomou com mão de ferro o poder da Inglaterra e acabou anulando o poder real. Um homem extremamente violento, mas com uma visão de mundo totalmente diferente da visão medieval, e que acabou sendo outra figura central nesse contexto. Então, a Guerra dos 30 Anos, a Guerra dos 100 Anos, que envolviam amplamente a questão de sucessão dos reis, né, quem ficaria no trono, quem estaria no trono, qual família estava no poder, e era de geração a geração que se davam os problemas por causa dessa sucessão certo do sangue dos governos, e são conflitos centrais para o amadurecimento do Estado Nacional e para o absolutismo. Vamos nos deter agora sobre o caso da construção nacional e do absolutismo sendo limitado. Exatamente. Ao mesmo tempo que o absolutismo chega ao seu auge em vários países que adotaram esse modelo, a Inglaterra vai ter um modo de transformações ao final da Idade Média bem especialista, bem específico dela, na verdade. O que a gente percebe com a história inglesa é que, ao contrário dos outros países, a burguesia vai conseguir limitar o poder real, e disso aí vai surgir o que a gente chama de primeira revolução burguesa. O que a burguesia vai conseguir nesse país? Na esteira dos conflitos entre católicos e protestantes, surgirá a crença puritana na Inglaterra. A gente consegue ver isso naqueles filmes como o V de Vingança, os colarinhos altos, né? Aquele chapéu de quaker, assim, são os puritanos, os famosos padres peregrinos que depois fundariam os Estados Unidos da América. Pois é, com aquela doutrina cristã rígida, né? Baseada numa ética protestante e ao mesmo tempo violentíssimos em levar suas ideias adiante, muito fechados. E exatamente nesse contexto, onde o homem passava de uma época em que ele não era nada, não
tinha direito nenhum, inclusive as elites eram amarradas entre si em laços de obediência e de hierarquia, de ter uma certa flexibilização dessa questão através das lutas liberais. Então, em primeiro lugar, vai ser imposta ao rei inglês uma chamada Carta Magna, que ele vai ter que assinar, que vai ser um ancestral da Constituição que nós temos hoje, digamos assim, e vai ser imposta a lei dessa forma. O rei não vai poder fazer as coisas como quiser com seu poder, vai haver uma lei. Em seguida, existe a instalação de um estabelecimento importante na Inglaterra, que é a instituição do parlamento, onde vai ser dividido em câmaras, né? A dos comuns e dos lords, ou seja, dos senhores, a nobreza de um lado e a burguesia do outro no início, né? E esse parlamento vai passar por várias vicissitudes até ele se tornar uma coisa efetiva, né? E vai correr muito sangue no meio do caminho para que isso aconteça novamente, né? As guerras vão assentar esse processo. E a gente percebe uma coisa interessante também com relação o Bill of Rights, né? O Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, vai ser onde se estabelece, ou se fala no direito privado, de ter direito a ter uma propriedade. Até aquele momento isso era uma coisa impossível, visto que as terras pertenciam na Idade Média à igreja, e a nobreza, onde ficavam os príncipes donos da terra, e o príncipe mais com o rei com a maior parte das melhores terras, e podia retirar e se tomar a terra um do outro conforme as disputas bélicas ou conforme os contratos de vassalagem. Então, a terra era concedida e doada, e eles mexiam com a terra como queriam. Agora, aquelas pessoas que produziam na terra, notadamente a classe burguesa que tinha controle, que deteria o controle com relação à propriedade, ficariam resguardadas, e a individualidade desses burgueses também. É a primeira vez que isso é imposto à monarquia. Então, na Inglaterra vai evoluir a experiência para uma monarquia constitucional. Ou seja, hoje em dia a Inglaterra tem primeiro-ministro, né, que governa de fato. O rei é uma figura decorativa e cultural, mas que também aparece como símbolo da nação. E então realmente é afastada das decisões políticas, justamente por esse tipo de evolução que a Inglaterra conquista. Por outro lado, o arqui-inimigo da Inglaterra, com suas liberdades ideológicas, tanto a nível de religião quanto de política, vai ser a conservadora Espanha. Lá vai estar instalado um centro fortíssimo de pensamento dogmático religioso. Os reis vivem numa vida de fanatismo durante esse período profundo, e a ideia é conquistar para a cristandade, a mesma ideologia que havia em Portugal e Espanha, e que gerou o massacre dos povos que não se convertiam das novas terras que eles descobriram depois, dos indígenas e os nativos dos países que foram acessados com as grandes navegações. O que acontece? Entrou em conflito os dois modelos, o absolutismo monárquico pleno da Espanha com o modelo inglês, e a Inglaterra tinha supremacia por mares devido ao comércio, o que estagnava um pouco. Mas devido às conquistas de família, das famílias reais, que destinham de posses e terras em vários países, independente das fronteiras, a Espanha havia metido a mão no que hoje é a Holanda, Flandres, os Países Baixos. E por um período bem grande eles estiveram fazendo todo tipo de barbaridade como donos da Holanda, o que causou uma memória muito ruim dos holandeses com relação à Espanha em termos de história cultural. E a Espanha desejava apenas retirar as riquezas da Holanda. E nesses conflitos envolvendo a Holanda, a posse da Guiana também, e a Gasconha, né, da França, que a gente vê nas histórias do Dumas com relação a D'Artagnan, que é Gascão, aquela região dos mosqueteiros, né, que a gente comenta dessa parte cultural,
vão desembarcar em grandes conflitos por terra. Por mar vai ser decidida o destino em batalhas, decidida a guerra e as batalhas entre Espanha e Inglaterra. Acontece que a Inglaterra se defende e utiliza inclusive de espionagem, né, de países em países, e a Espanha entra em ataque direto à Inglaterra. E no final acaba sendo decidido em favor da Inglaterra, porque a invencível armada que foi lançada por mar para atacar a Inglaterra acaba destroçada por um maremoto a poucos quilômetros da praia inglesa. E isso vai ser decisivo para a civilização, porque a Inquisição era retumbante na Espanha, era fortíssima, e na Inglaterra não. Então ventos de arrefecimento dessa brutalidade que era a Inquisição, instaurada em vários países como um elemento de contra-reforma, para evitar que a Igreja perdesse poder, não levaria a melhor nas áreas de influência da Inglaterra. E a Holanda, se libertando da Espanha, se tornaria, com a sua liberdade de credos, inclusive onde muita população judia ficaria por lá trabalhando, especialmente com o comércio. A cultura étnica hebraica tem muita relação com o comércio, que ajudou bastante a desenvolver a Holanda, liberta da Espanha. Sempre lembrando que durante esse período governava a Inglaterra a grande Rainha Elizabeth I, sobre a qual se tem tantas narrativas, a famosa Rainha Virgem, né? E que esse foi um período de profusão e grande desenvolvimento econômico do Império Inglês, devido talvez à personalidade dessa governante, que era uma governante absolutista, mas que tinha excelentes conselheiros, e vivia num país onde o seu poder era limitado pelas leis, né, como a gente explica anteriormente. Então ali havia uma espécie de monarquia que agia de maneira bastante inteligente, digamos assim, de uma maneira bastante sofisticada. Isso lhes deu supremacia naquela época. Vamos agora para as consequências do absolutismo e da formação do Estado Nacional. A primeira consequência é a unificação dos pesos e medidas nos países, que era algo que deveria ser desenvolvido para que acabasse com as confusões que haviam espalhadas por toda a Europa durante o período medieval. A construção do Estado monárquico influenciou sobremodo a configuração que os países europeus têm hoje. Se antes era dividido em regiões, né, como a Inglaterra, que tinha a Aquitânia, tinha o Reino Saxão, assim por diante, ou a Espanha, que tinha Castela, Leão e assim por diante, a gente pensa que todas essas regiões se unificaram, houve a necessidade de unificação e de assegurar bem os limites, né, conquistar o maior número de terras possíveis, e essa que era a problemática da Guerra dos 100 Anos, com a Inglaterra querendo terras na França, para que um país bem delineado e com um tamanho X de terra fosse daquele território retirar o máximo possível de riquezas. Então, com as guerras aumentou o conceito de nacionalidade, e hoje os franceses, falando língua francesa, com determinadas configurações religiosas, assim por diante, são marcas que vêm desde aquela época. Outra consequência foi a formação da monarquia parlamentarista, né? A monarquia constitucional. O parlamento e a monarquia lado a lado são características que permanecem até hoje em muitos países, como a Dinamarca, como a Escócia, como a própria Inglaterra, né, a Suécia e assim por diante. A supressão das taxas em cima dos artesãos e dos mercadores também é uma outra consequência importante, visto que tu não podia passar de um lugar a outro na Idade Média. Isso aparece também naqueles filmes de Cavaleiro Andante, né? Tu passava com o teu cavalo a um momento, o pessoal gritava alto lá, a taxa do rei. Outra característica que brotou como consequência
da criação do Estado Nacional foram as grandes navegações, que tiveram como pioneiros Portugal e Espanha, mas também foram seguidos por Inglaterra, Holanda, França. O país ia se organizando em torno de um Estado nacional, de uma monarquia absolutista, e já se lançava as grandes navegações. E creio que uma consequência tardia foi o pacto colonial, que foi imposto por essas monarquias depois às colônias descobertas na América. Agora vamos para as nossas, que se tornaram tradicionais, 3 perguntinhas de final de aula, não é? Eu elaboro sempre 3 perguntas para testar, para ver se o pessoal estava prestando atenção, em seguida 2 respostas e vocês veem se acertaram, para ver se estão compreendendo bem o conteúdo. Então vamos lá para as 3 perguntas sobre absolutismo monárquico. A primeira pergunta, então: que mecanismos justificavam o imenso poder real durante o absolutismo? Com relação às justificativas desse desproporcional poder que o rei obteve durante o absolutismo, se pode dizer que era uma necessidade do processo de crescimento da burguesia. Foi o modo que a burguesia conseguiu e encontrou para escapar daquela situação marginal, digamos assim, na escala social medieval, onde eles eram excluídos do poder de fato, porque o seu nascimento não era um nascimento nobre, ou seja, de sangue. Então, de algum modo, eles tinham que ascender à medida que o seu potencial financeiro aumentava, né? Tinha um poder que vinha do comércio, e ao deter o aumento desse lucro e desse poder financeiro, objetivaram alianças com o principal dos senhores feudais, que era o rei, para que ele, em suas escaramuças com os nobres, impedisse que os nobres, que tinham grande objeção à burguesia se estabelecer socialmente, evitasse isso. Ao mesmo tempo, fortaleciam o poder real, tanto com dinheiro quanto com aperfeiçoamentos tecnológicos e com ideologia e ratificações, para que o poder se estabelecesse, que o rei fosse realmente vitorioso com relação à nobreza. Outra coisa é a questão dos conceitos espirituais, né? Desde a antiguidade, que a Igreja sustentava, assim que se estabeleceu como religião oficial do Império Romano, a divindade do poder real, que seria a vontade de Deus, né? O rei é considerado um elemento de ligação entre a fé católica, apostólica romana, como diz o nome, e os homens. Então era ratificado pela ideologia da Igreja. Por outro lado, nesse período específico, vai ter uma série de teóricos, advogados, historiadores e juristas que vão defender ideologicamente que um monarca mais forte representaria melhor o espírito da nação. E, como a gente fala sempre, o mais interessante, o mais importante deles é o Nicolau Maquiavel. Segunda pergunta: quais características especiais apresentavam a instalação do Estado moderno no Reino da Inglaterra? Agora vamos responder a segunda pergunta sobre as características específicas do Estado monárquico na Inglaterra durante o absolutismo. Quais características especiais essas? É uma pergunta ligada principalmente ao liberalismo, não é? Que é uma doutrina que vai fazer parte da ascensão da classe burguesa. E a gente fala do liberalismo econômico, mas também existe o liberalismo político, ou seja, de tu ter direitos políticos, além de tu ter liberdade de economia. A burguesia necessitava dessa liberdade para ganhar dinheiro sem os entraves do feudalismo e do poder do rei. Então ela acaba solapando o poder real na Inglaterra e através de um processo único e praticamente revolucionário,
acaba impondo ao rei limitações que ele nunca jamais concedeu aceitar. A figura do rei, com até extrema arrogância, dispensava qualquer tipo de controle ou de conselho consultivo quando das suas ações. E notoriamente na Inglaterra agora vai haver toda uma legislação, um controle sobre o rei, e a burguesia ascende com liberdade para as reformas que ela necessitava fazer para estabelecer-se de uma maneira mais definitiva no poder e, digamos assim, transformar relações de poder e de econômicas e sociais que lhe diziam respeito. E finalmente a terceira pergunta é, pergunta número 3. Quais reflexos do mercantilismo e do metalismo incidiram sobre a história do Brasil? Essa é bem interessante. Todas essas ações se refletem na instalação da monarquia constitucional no Império Inglês, que se dará através do mecanismo do parlamento. Agora a pergunta que se refere mais a nós, ao nosso país, né? Na nossa história, na história do Brasil, quais os reflexos do absolutismo, não é? Bom, se a gente analisar o início da história colonial, quando Portugal tomou posse da terra brasileira, depois de ter descoberto, em período de 10 anos não se fala nada, se pode dizer duas coisas. Primeiro, não se pode falar nada porque havia um tratado, porque a Espanha estava de olho em Portugal, ou seja, a Espanha recebia em tratados internacionais com a ratificação do Papa condição de pleitear uma parte das terras descobertas, e Portugal, por saber que havia terra maior, por pesquisas suas, isso é uma especulação histórica, mas não deixava claro isso, então parece que só depois de um tempo eles tomam posse da terra. Mas por que só depois de um tempo? Por que não há colonização? Por que não há posse de fato dessa terra? Porque quando os portugueses sondaram a costa brasileira, eles não descobriram ouro. E não descobriram ouro nem prata entre os índios, então seguiram para suas rotas que eram mais lucrativas no começo no Oriente. Porque naquela época, como foi dito, a Europa estava sob o contexto do metalismo, precisava urgentemente de metais, no Brasil não tinha. E como para mercados consumidores que pudessem pagar, as populações indígenas não serviam para os produtos da produção e nem para o comércio, à primeira vista pareceu meio sem interesse essa descoberta portuguesa, embora que ter as terras sempre vai fazer interesse para qualquer tipo de conquista imperial. Então, só mais tardiamente é que Portugal vai colonizar, quando arrefece essa corrida às especiarias no Oriente, e Portugal vai modificar esse primeiro abandono de conquistar o território brasileiro de fato e ir além do litoral, porque só havia descoberto ali o pau-brasil para atingir roupas e navios, cascos de navios com a pele vermelha do pau-brasil. Isso vai acontecer também no contexto dos produtos e da produção, da possibilidade de produzir e com as terras. Então é relativo a isso também a questão da produção e do comércio, que vai ser instalado o pacto colonial, que faz com que a colônia então possa comerciar mais tardiamente apenas com a metrópole portuguesa. Vai ser um amparo para a economia portuguesa. Isso para além do início dos estados monárquicos, mas é uma consequência disso também, do mercantilismo e do metalismo.